Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vocês estão bom? Espero que sim. Hoje é dia de Salmo. Salmo de hino número 21. Salmo número 21. Ou simplesmente Salmo capítulo 21. Para aqueles que odeiam falar capítulo, mas a gente não perde o humor. No Salmo 21, o salmista oferece uma oração de ação de graças por todas as vitórias dadas ao rei. No Salmo 20, o salmista intercede em favor do rei e aqui ele agradece ao Senhor por todas as respostas. Muitos de nós sabem pedir, mas poucos sabem agradecer. Um bom exemplo disso é a cura dos 10 leprosos, narrada em Lucas 17, de 12 a 19. Apenas um deles voltou para agradecer o milagre. Precisamos desenvolver o hábito de ser gratos ao nosso Deus por absolutamente tudo. Bênçãos grandes, que a gente considera, né? Ou que a gente considere talvez pequenas, precisam ser lembradas. Aqui o salmista se alegra em Deus por tudo que ele tem feito, porque o Senhor Deus concedeu o desejo do coração deles. O rei confia no Senhor e com isso todos são abençoados. Precisamos orar com o propósito de que o nosso Deus converta o coração dos nossos governantes. A bênção e a direção de Deus sobre eles recairá sobre todos nós. Dessa forma, teremos uma vida tranquila e justa. Vocês não sabem como eu estou me sentindo bem, que acabei de fazer os cabelos. Acho uma delícia dar essa raspada maravilhosa. Vamos à leitura propriamente dita. Essa foi apenas uma introdução. Verso de número 1. O rei se alegra em sua força. Senhor, na tua salvação grandemente se regozija. A salvação do rei, a salvação deste homem que tem poder, que tem glória, que tem tudo, não é a glória que tem ou o nome que tem, mas na salvação que o próprio Deus o dá. Isso é impressionante. Essa salvação aqui não é meramente a salvação física contra os reis, os que pelejavam contra ele, mas a salvação em Deus. Saber que a vida posterior está garantida ou é uma continuidade da vida que ele já vivia aqui com Deus. Alguns, fazendo um pequeno parêntese nessa questão, algumas pessoas perguntam, né, por que Deus vai mandar os ateus para o inferno? Deus não manda ateus para o inferno ou maus cristãos para o inferno. A grande pergunta é, por que uma pessoa que se nega a viver com Deus durante essa vida inteira vai querer viver com Deus na eternidade? É uma questão apenas de fazer sentido, né? Cumpriste-lhe, versículo 2, cumpriste-lhe o desejo do teu coração e não desatentastes às súplicas dos seus lábios. Então o coração do rei subia com desejos ao Senhor, desejava. Deus ouviu e cumpriu esse desejo. Não desatentaste, literalmente, Deus não deixou de dar atenção. Sabe aquela impressão que às vezes nós temos que Deus não está prestando atenção nas nossas lamúrias, nos nossos problemas, no que passa no íntimo do nosso coração? Aqui ele está revelando que ele tinha desejo no coração, Deus ouviu, cumpriu o desejo e ainda falou, Senhor, o Senhor presta atenção em mim. O Senhor presta atenção em nós. E Deus não desatenta-se às nossas súplicas. Aquilo que o nosso coração está clamando a Deus, Deus não desatenta. Nem a súplica dos nossos corações, nem as súplicas dos nossos lábios. Verso 2, verso 3. Pois o provês das bênçãos de bondade, a providência de bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. O que é coroa? Coroa é vitória. Ouro fino é o quê? Esse ouro não está contaminado. A fineza do ouro é a fineza de sua pureza. E a fineza do ouro significa o quê? Coisa de valor sem contaminação. Então é uma vitória feita de coisas de valores sem contaminação. Isso é o que significa colocar na cabeça uma coroa feita de ouro fino, colocada aqui no final do verso 3. Verso 4. Vida te pediu e lhe deste. Eu amo esse português. Lhá é lhe, ou seja, aquele que há uma referência ao que foi pedido, deste. Ou seja, vida te pediu. Quem? Este homem a quem ele se refere, que é o homem que conversa com Deus. Este homem,
Vida, ti, a Deus, pediu. E lhe, a ele, a deste. É lindo demais. Estuda em português para ler a Bíblia. Muitos erros teológicos que a gente vê por aí não é por falta de teologia, é por falta de português mesmo, tá certo? Inclusive, fazendo um adendo aqui, um adendo rápido. Se nós somos o povo do livro, certo? Os cristãos são o povo que segue a Bíblia, certo? Não porque a Bíblia é o fim, mas é o meio de se chegar a Cristo, certo? Muito bem. Portanto, se é o meio, é o caminho. E livro é uma coisa para ser lida. Pergunta: a quem interessa o analfabetismo? Meus queridos, analfabetismo é um plano do diabo para que as pessoas se distanciem do caminho que a Bíblia nos dá para chegarmos a Cristo, que por sua vez é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Ou seja, ele sabe que aqui a vida dele não só vai ser uma vida, não é só numericamente, não quer dizer que ele só vai viver 200 anos, não estou dizendo isso, embora possa. Não é que vai viver muito, mas vai viver bem, com intensidade, e não só apenas em vida, mas depois de morto o seu nome continua vivo. Olha a gente falando dele aqui, 3.000 anos depois, né? Isso é impressionante. É o nome que vive, sabe, eternamente, para sempre vai ser lembrado, né? E até hoje, né? A gente conta a história de Jesus, do homem que clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É fantástico. E ele já falava isso 1.000 anos antes do próprio Cristo, 3.000 anos antes de nós. 5. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Pois o abençoaste para sempre, tu enches de gozo com a tua face. Gozo é alegria. Como é que Deus enche este homem de alegria? Com a face. Pergunta: o que significa dar a face? Significa dar atenção. Significa prestar atenção na pessoa. Significa olhar para ela. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo. Meus sentidos não estão obtusos a você. E isso que o salmista está percebendo ser dito por parte de Deus é o que enche de gozo e alegria. Esse foi o verso 6. Verso 7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Nunca vacilará. Pela misericórdia dele, ele sabe disso, não por mérito próprio, nunca vacilará. Mas a pergunta: mas ele não vacilou, não pecou? Sim. Mas aqui significa no sentido de que esse não será o modus vivendi. Por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha a capacidade de plenamente se arrepender, mudar os seus caminhos, quando percebia que os seus caminhos não eram os caminhos do Senhor. Não é porque não pecava, mas porque o pecado não permanecia nele. Como já disse o ditado, você pode não poder impedir que a ave pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça ninho. E é nesse sentido que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pois o abençoaste, 6, para sempre tu enches de gozo com a tua face. 7, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Era um homem de guerra, prometendo guerrear contra os homens do Senhor. Lembra em outro salmo? Ele estava num local onde ele entendia que era o local de Deus, e ele entendia como seu próprio local. Este local eu estou. Este local é o local de Deus. Portanto, quando ele falava de Deus, esse é o teu local, para ele era tão óbvio que era o local dele também, que ele falava assim: essa é a vontade do Senhor, essa é a minha vontade. Parecia a mesma coisa, porque ele e Deus estavam tão ligados que era a mesma coisa dizer quando se falava de vontade. Ou os teus inimigos, que também são meus inimigos, ou os meus inimigos, que também são teus inimigos. Era a mesma coisa. Você consegue identificar os desígnios de Deus como sendo os seus desígnios com essa intensidade de imbricamento, de entrelaçamento? É desafiador. Você entende? Você consegue conceber a ideia do porquê esse homem era um homem segundo o coração de Deus? O coração de Deus desejava as mesmas coisas que ele. Ele desejava as mesmas coisas que o coração de Deus. Isso é impressionante.
A tua mão, e aqui ele falando para Deus, alcançará todos os teus inimigos. Mas espera aí, ele está falando que ele vai guerrear contra os inimigos dele, mas que também são os inimigos de Deus. Olha só que interessante. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Aqueles que simplesmente rejeitam a vontade de Deus será alcançada em guerra pela tua mão. Mas por qual exército? Pelo de Davi, pelo dele mesmo. Tu os farás como o forno aceso quando te manifestares. Vai queimar. O Senhor os devorará na sua indignação. O fogo os consumirá. Aquele desenho, eu amo essas figuras de linguagens em que você pode ver o que ele está desenhando mentalmente para dizer o que ele quer dizer em termos de profecia, o que vai acontecer. Isso é fenomenal, sabe? Ele imagina o forno, e é mais interessante ainda se você imaginar o forno como era antes, né? Aquelas chamas enormes, como as coisas. Pensa em Daniel, né? O que é o forno lá? Né? Que era simplesmente uma fogueira gigante com um trampolim onde as pessoas jogavam os outros de cima dentro da fornalha, né? Onde no caso de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, até os homens que jogaram esses três homens dentro da fornalha também morreram, tamanha a intensidade do calor. Então tenta desenhar aí, procura no Google também um pouquinho de como é que eram esses fornos antigos para você ter uma noção do que o salmista está desenhando mentalmente, para você entender espiritualmente o que ele quer dizer aqui. A tua mão os alcançará, verso 8, os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação, o fogo os consumirá. 10, seu fruto destruirás da terra e a sua descendência. Calma um bocadinho. Fruto é o quê? Consequência daquilo que é feito. O seu fruto, o fruto desses ímpios, destruirás. O fruto de Deus destruirá o fruto desses ímpios. Ou seja, a ação de Deus, o resultado da ação de Deus vai destruir o resultado da ação desses povos. E como esses povos tinham sempre o intuito de manter o seu nome pela eternidade, apagar o seu nome da eternidade, para eles sabiam que estavam fazendo história, era terrível. Isso era uma coisa tão séria para aquele povo antigo que na cultura judaica, inclusive, a fim de suscitar e manter o nome, havia a ideia de que se o irmão, se o marido morresse, o irmão deveria assumir a esposa, ou a cunhada, neste caso, a esposa do falecido irmão, para lhe suscitar o nome, para que o nome não seja perdido. Olha como é que é séria essa questão do nome para esse povo antigo. Volta aqui para a gente entender o verso 10. Seu fruto, o fruto das coisas de Deus, ou seja, o resultado das ações de Deus, destruirás da terra a sua descendência. O fruto de Deus vai pegar o fruto que esse povo faz e vai acabar, não vai ter descendência. Não vai ter nem semente para poder manter esse povo. Semente que eu falo literalmente do homem, né? Em termos de manter o que esse povo era. São povos que serão exterminados dentre os filhos dos homens, para deixar claro que estamos falando de gente. Verso todo. Seu fruto destruirás da terra e sua descendência dentre os filhos dos homens. Ou seja, essa geração vai ser extirpada da terra. Lembre-se que estamos desenhando atos de guerra do povo de Deus, que é o povo de Davi, contra os povos inimigos de Deus, que eram os povos inimigos dos povos que serviam ao rei Davi. 11. Porque intentaram um mal contra ti. Então existe a justiça e o motivo por que da justiça divina. Intentaram mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevaleceram. Maquinar, pensar a respeito. Eles simplesmente estavam maquinando, eles estavam pensando, estavam, como é que eu posso dizer, gente? Planejando uma execução, um ardil. Ardil é ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade, ardileza. Ação que visa iludir, lograr pessoa ou animal, armação, cilada, isso é o ardil. Então, voltando aqui, porque intentaram um mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Essa é a visão que o salmista está dizendo, só faltam mais dois, o 12 e o 13. 12. Portanto, tu lhes farás voltar as costas. Ou seja, aqueles que estavam vindo, em inglês é fácil, né? Face your enemy.
Não é só assim, faça o seu inimigo, não, é enfrente. Cara, enfrenta. Se ele vai fazer voltar as costas, quer dizer, eles não vão enfrentar mais. Eles vão virar ao contrário. Não vão aguentar te encarar. Aqueles inimigos que estavam encarando a Deus vão virar as costas. Ou seja, não vão aguentar enfrentar o Senhor, nem o seu exército. Esta parte eu gostaria que você abrisse um pouquinho mais a sua imaginação. Parte B do 12. E com tuas flechas postas às cordas, lhes apontará ao rosto. Mano, tenta imaginar isso aqui. Arma dos exércitos, flechas. Hoje, AK-47, M16, tanque de guerra. Pensa numa arma poderosa de hoje. Nós estamos falando das armas que eles tinham à disposição na época. Com tuas flechas e com as postas nas cordas, ou seja, tá apontado. É hoje a expressão apontado, engatilhado e dedo no gatilho. Lhes apontarás ao rosto. Mano, como é que uma pessoa se sente com uma arma apontada na cara e o dedo no gatilho? Dá pra você imaginar? Aqui o salmista está desenhando o sentimento dos inimigos de Deus. O que eles vão sentir quando, tentando enfrentar a Deus, não vão conseguir, vão virar as costas e ainda nos seus rostos terão armas apontadas para as tuas caras. Para suas caras nesses momentos, né? Nesse momento especificamente. Ou seja, o terror lhes tomará conta. E o 13 e último verso. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então, cantaremos e louvaremos o teu poder. Ele está falando, Senhor, que o teu nome seja exaltado com tudo isso que está acontecendo, na tua força. E força aqui em todos os sentidos, nesse sentido aqui, até exército mesmo. Então, como conclusão da exaltação do nome do Senhor e vitória do seu exército, que era o exército do rei Davi e de todos os que lhe prestavam serviços, inclusive os hetitas ou heteus, cantaremos, celebraremos, nos alegraremos. Isso significa cantar aqui. E louvaremos o teu poder. Sim, Davi reconhecia o poder de Deus pelas vitórias que ele tinha com seu próprio exército nas guerras, pois ele guerreava em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos. Esta foi a leitura do Salmo de número 21. Deus te abençoe ricamente. Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim. Forte abraço.